Pai, nosso irmão Márcio, Pai querido Deus amado, está em tuas mãos, Pai querido Deus amado, que Senhor venha nesta noite, Pai, usar teu servo, Pai, com poder de graça, Pai querido Deus amado. Ele vai trazer o alimento para nós, Pai, através do teu Espírito Santo, Pai querido Deus amado. Senhor, venha tomar ele nesta noite com graça, com poder, Pai, que venha falar conosco de palavras de sabedorias, palavras que vêm do coração do Senhor, Pai, para que venha entrar em nossos corações também, nos alegrando, Pai querido Deus amado, nos curando, nos libertando, Pai, de tudo aquilo que nos vem do Senhor, meu Pai. Nós queremos te ouvir, Pai querido, pela tua misericórdia, Pai querido Deus amado, que a tua palavra venha nos abençoar, meu Pai querido Deus amado. Derrama sobre nós, Pai, unção de cura, Pai querido, que precisamos, Pai. Tudo é através da tua palavra. É um momento do Senhor, meu Pai querido Deus amado. É um momento muito sagrado, Pai querido Deus amado. E esperamos do Senhor, meu Pai, através do teu servo que está aqui pronto, Pai, para te servir e trazer para nós este alimento, Pai. Que seja feita a tua vontade, teu querer, e abençoa nosso irmão com a tua graça e com o teu poder. Através do Espírito Santo do Senhor, eu recebo a palavra do Senhor através dele, Pai, que a tua igreja está aqui para ser alimentado com essas palavras, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber, pastor, novamente. Aleluia. Eu também quero saudar todos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo número 3. Essa é a palavra do Espírito Santo de Deus tocar no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. Confesso que estava relutando com o Espírito Santo de Deus nessa tarde, para lutando ali, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração dizendo: leva essa palavra. Eu ali relutando com o Espírito Santo de Deus, mas será, Senhor, que é essa? Tinha outra mensagem para me trazer que estava na minha mente, mas só com o Espírito Santo de Deus, você não é essa. Leva essa palavra para a igreja nessa noite. Gênesis capítulo 3. Louvado é o nome de Jesus. Livro da criação, livro do Gênesis, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 10. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não comerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintos para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? E ele
E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém, irmãos? Pode se sentar. Relacionado a esse texto de Gênesis capítulo 3, aqui nós vamos, diante dessa palavra, diante desse episódio trágico de Gênesis capítulo 3, que o tema dessa mensagem dessa noite é a queda do homem. Bom, como aqui eu estava dizendo sobre esse texto que vai falar sobre a queda do homem, aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo do 1 até o versículo de número 10, esse texto aqui nos vai falar sobre a tentação, vai falar sobre a serpente, que era um animal astuto, porque é um animal esperto e um animal sedutor, porque é ela que queria atuar. Como assim, Marcos? Com engano e sedução, para levar Eva e Adão ao pecado. Ela se aproxima, diz o texto, diante de Eva, com esse argumento. Se você parar para prestar atenção, no capítulo 3 e no versículo de número 1, vai falar assim: não comereis de toda árvore do jardim. Em outras expressões bíblicas, está querendo nos dizer, a serpente chegou diante de Eva e começa a dialogar com Eva, e diante dessa expressão do versículo do capítulo de número 3 e no versículo de número 1, não comereis de toda árvore do jardim. O diabo aqui estava colocando uma dúvida na mente de Eva, tipo dizendo assim: você tem certeza que todas as árvores que estão nos jardins não comereis? Porque aqui, a amada igreja de Cristo Jesus, a intenção aqui da serpente é colocar dúvida, como eu disse, no coração e na mente de Eva, porque a dúvida muitas das vezes gera reflexão sobre a nossa vida, porque muitas das vezes a dúvida ela gera uma reflexão para o pecado. O pecado vai gerar queda, e a partir da queda, o que vai acontecer? Eles vão ser expulsos do jardim do Éden. Então eu estou dizendo aqui que o diabo, ele trabalha com dúvidas. Na maioria das vezes que você vê a expressão dúvida na sua vida, é uma intenção diabólica para distanciar eu e você do propósito de Deus. A partir do momento, igreja de Cristo Jesus, que se faz presente aqui nessa noite, que alguma coisa gera dúvida em meu coração e no seu coração, vai nos distanciar dos caminhos do Senhor. Porque muitas das vezes os questionamentos, as dúvidas, vão nos distanciar dos caminhos do Senhor. Como assim, irmão Marco? Eu vou explicar para a igreja que está aqui nessa noite. Por exemplo, olha só certos tipos de dúvida que o diabo, ele coloca muitas das vezes em nosso coração. Primeiro, será que é pecado? Segundo, será que eu posso? Terceiro, será que eu faço? Quarto, será que eu devo fazer? Muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele vem criar dúvidas em meu e em seu coração, para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor.
Mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que nos diz assim: ora, a fé é um firme fundamento. Eu não vejo, mas eu creio. Ela é firme e existente. As dúvidas aqui que a serpente colocou no coração de Eva foi com a intenção de levar Eva a pecar. Nas maioria das vezes que a tua vida estiver cercada de dúvidas carnais, esses questionamentos que muitas das vezes a serpente quer colocar, muitas das vezes para nos distanciar dos caminhos de Deus, muitas das vezes essas dúvidas, ela vem ligado até mesmo no sentido espiritual, e muitas das vezes também a dúvida vem sempre no sentido carnal. Será que eu fizer isso é pecado? Será que eu posso comer? Será que eu posso? São dúvidas carnais. São nessas áreas, são nessas dúvidas que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele vem atuando na vida do ser humano desde lá do Éden. Porque o diabo, ele trabalha com dúvida. Muitas das vezes ele coloca a dúvida no seu coração. Muitas das vezes ele coloca a dúvida em você. Por quê? Porque muitas das vezes através desse ato. Por quê? Porque muitas das vezes ele colocando dúvida no seu coração, você vai se distanciar dos propósitos de Deus. Muitas das vezes a dúvida aqui, ela vai nos fazer nos refletir. Preste atenção no versículo de número 2. E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Se ela tem aqui o entendimento de que está falando é a cobra, então por que ela está falando com a serpente? Respondeu a mulher à serpente, diz o versículo de número 2. E Deus traz um alerta para mim e para você aqui nessa noite. Não converse com serpente. Aleluia. Por quê? Porque todas as vezes que você para conversar com os seus desejos, você vai cair. Eu vou cair. Todas as vezes que você parar para conversar com a cobra, você vai cair. O problema de Eva começa aqui, no versículo de número 2. Respondeu a mulher à serpente. Então ela começa a conversar com a serpente. Se você conversar com aquilo que você está sendo tentado, irmãos, porque a serpente está dizendo para ela que ela poderia comer do fruto que Deus falou que não era proibido. Se você aqui parar para conversar com aquilo que você já foi proibido, se você muitas das vezes parar para conversar com aquilo que Deus já tinha decretado que não era para fazer, o diabo ele vai te levar a pecar. O problema de Eva aqui está logo aqui no início do capítulo de número 2. Repito de novo: respondeu a mulher à serpente. Ela está conversando com a serpente. O
isso aqui é uma decisão minha. Mas isso aqui é uma decisão tua. Respondeu a mulher à serpente: é eu que decido se vou conversar ou não. É eu que decido que vou conversar ou não. Por quê? Porque o diabo ele nunca vai deixar de parar. Muitas das vezes o diabo ele nunca vai parar. Muitas das vezes o diabo ele nunca vai parar de falar. Mas a questão aqui é que tem gente que está dando ouvido à serpente. É no papo de conversa com a serpente que Eva cai. Eva caiu porque a proposta da serpente parecia boa. Eva caiu porque a serpente falou coisas que pareciam boas. Eva que caiu porque a serpente falou de algo que você queria fazer. Eva caiu porque a serpente falou de situações que a tua carne ou que a carne dela desejava. Desejo de fazer. Diz o texto que Eva parou para ouvir a cobra. E no momento em que Eva parou para ouvir a cobra, entrou o pecado na vida de Eva. Isso é muito sério. Um desejo, a vontade de não conversar com a serpente. Sabe o que Deus está falando aqui para mim e para você nessa noite? Fuja daquilo que você sabe que você é fraco. Vou repetir. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: fugir daquilo que você é fraco. Fuja daquilo que você sabe que vai te levar à queda. Fuja das propostas ou das conversas que tentam manchar a tua santidade. Versículo 2: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha as astutas ciladas do diabo, irmão. A Bíblia diz que o diabo ele é astuto. O que significa a palavra astuto? Se você for lá no dicionário Aurélio, se você ler lá, vai estar assim: astuto significa sagacidade de enganar. Vou repetir: se você for lá no dicionário Aurélio e pegar essa palavra astuto, vai estar escrito assim: sagacidade de enganar. Então, irmão, não brinque com o diabo. Tem muitos crentes brincando com a fé. Tem muitos crentes brincando de ser crente. O diabo ele não brinca. O diabo ele é astuto. O diabo está aí para enganar todo mundo. O propósito e o objetivo de Satanás nesses últimos dias é levar pessoas, quanto mais pessoas, para o inferno. Por quê? Porque ele sabe que o fim está próximo. Ele sabe que Jesus está voltando. E tem muitos cristãos brincando com a igreja. Tem muitas pessoas brincando de ser crente. Tem muitas pessoas brincando de ser cristão. Mas nós não estamos aqui nessa noite para brincar de ser crente. Nós estamos aqui nessa noite na autoridade de Cristo Jesus. O diabo está aí enganando as pessoas, mas nós estamos aqui nessa noite guardado e revestido pelo poder de Deus. É por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui nessa noite trazendo essa palavra na autoridade de Deus. Maravilha, Jesus. Versículo 3: mas no fruto da árvore que está no meio
versículo aqui foi um aviso de Deus. Não, para que não morrais. Deus avisou que não era para tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está falando aqui das consequências que Adão e Eva teve a partir do momento que o diabo astuto conseguiu enganar Eva. Deus está falando aqui para Eva: se você consumir esse pecado, você vai morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A primeira morte que gera no homem é a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. A terceira que gera na vida do ser humano é a morte eterna, é a morte espiritual, é o lago de fogo. Deus está dando aviso: não coma, não toca, porque se comer e tocar naquilo que é proibido, vocês vão morrer. Meu Deus. Aleluia. Vocês vão morrer. Isso aqui foi um aviso de Deus. E Deus está avisando nós nessa noite aqui de algo. Eu não queria trazer essa palavra, mas não é eu que mando em mim, é o Espírito Santo de Deus que manda na minha vida, que manda na igreja. Deus esta noite está trazendo uma palavra de alerta. Deus está avisando para que Eva, o que vai acontecer, e Eva não come, não toca, porque você já sabe o que vai acontecer. E se você pagar para ver, a consequência do seu pecado vai te lançar para fora do jardim. Deus avisou que eles iriam morrer. E como aqui ela já deu ouvido à serpente ou à cobra, continua falando na conversa com a mulher. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mentira. Vou repetir o versículo 4. O que a serpente falou para Eva? Ao versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mentira. Isso aqui é mentira. Por isso que a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Pode repetir. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. O diabo sabe que ela iria morrer, mas ele mente. Porque a palavra da serpente que usa é uma palavra doce, para a curiosidade de Eva. São palavras doces para que Eva venha comer do fruto que é proibido. É doce para Eva ouvir, para que ela venha comer do fruto que foi proibido. Então aqui, irmão, na verdade, o diabo sabe que Eva iria morrer, mas ele mente. Porque o diabo, irmão, ele nunca vai chegar dizendo para você que você vai morrer de cara. Então ele te engana com propostas. Versículo 4. Certamente, Eva, olha o migué dele, como diz a linguagem. Ó Eva, é mentira que Deus falou. Vou traduzir na nossa linguagem. É mentira, Eva. É mentira de Deus. Acha? Pode comer sim. Não vai dar nada não. É só um frutinho só. Então ele te engana com proposta. Certamente não morrereis. Vai ser bom para você se os seus olhos abrir. Você vai ser como Deus, Eva.
Então ele coloca um fundo nessa situação aqui para enganar ela. Muitas das vezes o diabo ele vai te enganar com situações na sua vida, aonde muitas das vezes a proposta vai parecer doce, irmão, mas no final o resultado vai ser amargo. Porque guarda essa frase aqui, versículo 4, parte B: certamente não morrerás. As palavras do diabo aqui, irmão, parecem doces, mas no final os resultados são amargas. A conversa do diabo é doce, mas no final o resultado do pecado é amargo. Porque muitas das vezes o diabo não vai chegar aqui falando coisas que são amargas. A proposta muitas das vezes é doce, o desejo é doce, a vontade é doce, as opiniões dele sobre certos assuntos são doces. O caminho, irmão, que muitas das vezes o diabo ele cria é rápido, mais fácil, mais doce, mas o resultado que produz se torna amargo. Mas Deus é o contrário do diabo. Deus é o contrário do diabo. Deus, irmão, muitas das vezes nos leva para o amargo, para depois nos levar para o doce. É como que Deus é o oposto do diabo. Então a intenção aqui é de enganar Eva. Versículo 4: certamente não morrerás. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, olha isso aqui. Olha aqui algumas etapas desse capítulo, ou desse versículo, melhor dizendo, 5. Preste atenção aqui, no versículo de número 5. Dobra sua atenção aqui. Versículo 6 agora. E vendo que era boa, versículo 6, agradável aos olhos, desejável, tomou, comeu e ainda deu para o seu marido, para Adão. Isso aqui são etapas. Isso aqui são etapas que o diabo usa com palavras doces para tentar nos enganar. Primeiro, vendo. Segundo, que era boa. Segundo, que era agradável. Terceiro, aos olhos. Quarto, desejável. Quinto, tomou. Sexto, comeu. Sabe aonde começa o pecado? Ou sabe aonde o diabo enganou a Eva? Foi na mente dela. O diabo usou a mente dela. O pecado começa na mente, para ela comer e para ela ver. Perceba que o texto que o diabo fala para ela que era bom, que ia se tornar agradável aos seus olhos, ia se tornar uma coisa desejável, para depois pegar e comer. Tomar aqui ou pegar, irmão, ou comer, são atitudes. Comeu, isso daqui significa que foi consumado o pecado.
Só que antes da queda tem que ver o deseja. A Bíblia diz que consuma, porque o pecado ele começa na mente. O pecado, irmão, ele não, muitas das vezes ele não vem da noite para o dia. Toda queda começa na mente. Ninguém se desvia da noite para o dia. Você sabia disso, irmão? Que ninguém vai desviar da noite para o dia. Todo desvio começa na mente. Por isso que a serpente ali, irmão, deixou um campo de batalha na mente de Eva, atacando primeiramente de Eva. A conversa é para atacar a mente dela. A dúvida e a reflexão que o diabo lançou na mente de Eva foi para atacar a mente dela. Porque, como eu disse, o pecado começa na mente. O pecado não começa nas atitudes. Ninguém cai do dia para a noite. Todo pecado começa na mente. Sabe qual foi o problema aqui de Eva, irmão? Eva, ela estava vendo algo que não era para ver. Por quê? De tanto ver as coisas que não era para si, tornou-se agradável, tornou-se desejável. Porque a Bíblia diz que a candeia do corpo é o quê? Você sabia que são os olhos? A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. A Bíblia diz: se os meus olhos foram bons, todo o meu corpo vai ser bom. Vou repetir. A Bíblia diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. E também a Bíblia diz: se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser mau. Tanto é que ela criou um desejo de ver. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Muitas das vezes nós temos que tirar muitos hábitos de nossa vida. Nós devemos mudar as vontades que o pecado muitas das vezes gera em nós. Muitas das vezes nós temos que mudar o que nós vemos. O que você anda vendo? Tem gente que passa o dia inteiro só assistindo notícia ruim. Tem gente que passa o dia inteiro só vendo coisa que não presta. E muitas das vezes diz que não tem tempo de ler a Bíblia. Muitas das vezes muitas pessoas dizem que está cansado, dói a vista, mas ficar vendo coisas na internet, aí muitas das vezes, até nós temos tempo, mas muitas das vezes nós se dedicar mais às coisas de Deus, nós não temos tempo. Tem crente que passa 90 minutos assistindo futebol. Você sabia que tem crente corintiano, irmão? Tem? Os colegas meus falam assim: que time que você torce, meu Marcos? Se eu torço para o Santos dos Santos. Ah, mas que time é esse? Aquele que nunca perdeu a guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha, para o Jeová Todo-Poderoso que nunca perdeu uma guerra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Apareceu-se geral um crente palmeirense, mano.
da denominação dele por questão de ética. O camarada não veio de pregar Jesus lá, estava falando de Palmeiras. Por quê? Porque os olhos dele, a mente dele estava cheia de futebol. Crente não tem que estar envolvido com isso não, meu amado. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual tão grande que só os carnais não sentem. Eu senti hoje para trazer essa palavra aqui. Porque quem é espiritual, irmão, sente as coisas do Espírito. Você pensa que é fácil pregar a palavra, é? Fiquei o dia inteiro estudando outra palavra em espírito com Deus ali, sem eu saber que eu ia pregar aqui nessa noite. Mesmo que não fosse, se eu não fosse pregar aqui nessa noite, eu estava em comunhão com Deus para vir para um culto agraciado, para vir para um culto revestido. Porque, irmão Marcos, o culto não começa na igreja, não. Aleluia. O culto de um verdadeiro cristão começa na sua casa. Para você chegar na casa de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. Se você fica 90 minutos assistindo um jogo, ou um filme, ou seja lá que for, aí depois quer chegar cheio do Espírito Santo de Deus na igreja. Estou falando no contexto geral, irmão. Por isso que eu sempre estou preparado para a honra e a glória do Senhor. Não estou falando isso aqui para ser um espiritualzão, não. Não estou falando isso aqui para ser um crentão, não. Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas imperfeições. Mas desde quando eu voltei para Cristo, eu estou procurando a me aperfeiçoar a cada dia. Porque esse é o propósito que eu coloquei no meu coração. Eu voltei, Senhor. Agora eu voltei com mais força, com mais garra, com mais fé, Senhor. Agora eu vou usar a tecnologia a favor de mim, Senhor. Hoje eu estudo a Bíblia, coisas que eu tinha dúvida antigamente. Hoje eu uso a ferramenta que é a internet a favor de mim. Vamos descobrindo coisas novas. Eu fico em casa meditando coisas que no passado eu tinha dúvida e muitas das vezes até ensinar errado. Hoje nós temos a ferramenta na nossa mão. Aleluia. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo inteiro vai ser mau. Eva aqui, irmão, ela só comeu desse fruto porque ela desejou. Porque o diabo falou que era agradável. O diabo falou que era legalzinho. O diabo falou que era desejável. O diabo falou para ela que era bom. Está vendo? Não tira os olhos. Eva está olhando para os frutos. Porque ela estava dando ouvido à conversa do diabo. Você está vendo que algo está destruindo a sua vida espiritual, mas você não tira os olhos daquilo que não presta. Você está vendo que aquilo está fazendo mal, mas você continua desejando. Porque o foco dos olhos, aqui diz a Bíblia, é destruir todo o seu corpo. Porque o pecado ele começa na mente. Porque o pecado não começa quando come, começa quando você deseja. Só que comer é a consequência daquilo que você já viu. Porque aqui de tanto você vê, você criou o desejo, versículo 6.
e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para todo o entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Sabe qual que é o problema do pecado aqui? Que além de Eva pecar, ela também contaminou Adão. Vou repetir. Sabe qual que foi o problema aqui? Além de Eva cair no converseiro, como diz o ditado de hoje, da serpente, somebody love, né, irmão? Ó, só não me quer a serpente. Ainda ela contaminou o seu marido Adão. Olha só o que o pecado provoca. Ela come e dá também ao seu marido, e ele come também. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Ao versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, que Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. Porque muitas das vezes o pecado vai nos fazer nos expor. Sabe o que o pecado gera no ser humano? O pecado ele gera vergonha. Olha o versículo 8. Escondeu-se da face do Senhor. O pecado gera vergonha. O pecado fez Adão e Eva se esconder. Por isso que aqui, quando Adão e Eva pecou, não falou mais, se escondeu, se ocultou. Mas logo de quem que eles queriam se esconder, igreja do Senhor? Versículo 8. A Bíblia diz que eles queriam se esconder da presença do Senhor. Eles tentaram esconder da presença do Senhor. Só que é impossível, igreja do Senhor, se esconder de Deus. Como diz o ditado por aí, não existe crime perfeito. Não existe. Não existe pecado perfeito. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás, Adão? Quando Deus pergunta para Adão: aonde tu estás? Você acha que era sinal que Deus não sabia onde Adão estava, irmão? Sendo que Deus é onisciente, onipresente e onipotente? Quando Deus disse aqui: Adão, onde tu estás? Aqui Deus, irmão, está querendo ensinar algo muito profundo para Adão. Segura esse manto aqui, irmão, esse rolo aqui. Segura esse mistério aqui da palavra de Deus. Observa aqui. Vamos voltar um pouco no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você percebe aqui que ela tomou o fruto e comeu. E o mistério aqui, irmão, que Deus não desceu para falar com ela, com Eva. Repare que Deus desceu para falar com Adão. Versículo 8. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ela comeu, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Vergonha. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão,
Ele disse-lhes: onde estás? Vou repetir. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Repara que quando quando Eva peca, Deus não vai procurar Eva. Quando Adão peca, Deus procura o homem. Em algumas traduções diz que chamou o Senhor Deus o homem e disse: onde estás? E chamou o homem. Isso aqui é responsabilidade, porque a responsabilidade Deus deu para o homem. Deus aqui não vai cobrar de Eva, Deus vai cobrar de Adão, porque a Bíblia diz desde o Antigo Testamento, quando Deus vem cobrar alguma atitude, pastor Marco, Deus vem cobrar do homem. Por isso que Paulo ele diz assim: como Cristo é a cabeça da igreja, assim o homem é a cabeça da mulher. Porque dentro aqui, irmão, de um casamento, Paulo está querendo dizer, a responsabilidade é do homem. Por isso que quando Eva peca, Deus veio falar com o homem, porque Deus pôs uma responsabilidade para o homem. Olha a pergunta aqui, versículo 9, já estou finalizando. Onde estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Então por que Deus pergunta: onde estás, Adão? Então se Deus sabia onde Adão estava, então por que Deus fez essa pergunta: Adão, onde tu estás? Você consegue entender o motivo dessa pergunta? Porque se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, quando Deus aqui pergunta para Adão: onde tu estás? O que Adão faz? Olha o versículo 12. Disse o homem: a mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher: é isto que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você percebe aqui que Deus aqui estava querendo que Adão confessasse. Onde estás, Adão? Confessa, Adão. Está se escondendo por quê, Adão? Colocando figueira para se esconder por quê, Adão? Onde estás, Adão? Confessa, Adão, porque quem confessa e abandona, as suas transgressões alcançarão misericórdia. Aleluia. Mas só que a intenção do pecado aqui é fazer nós nos esconder da presença de Deus. E quando você se esconde, você não alcança misericórdia. Olha a pergunta de Deus: onde estás, Adão? Você tem ideia para onde o pecado te levou? Aonde está? Fala do local de distância. Você pode perceber aqui que o erro gerou para a vida de Adão. Quando Deus chamou o nome de Adão, ele se escondeu. Quando Deus chamou o nome de Adão, ele se distanciou da presença de Deus. Onde está o local, Adão? Deus aqui queria mostrar para Adão o lugar onde ele está. A consequência de sair do jardim é o reflexo do que ele já perdeu dentro do jardim, que é a inocência. Para finalizar aqui, Deus aqui queria mostrar para Adão é que o local que ele se meteu após o pecado, tirou-se a inocência dele. O estado que Adão estava agora é um estado de mentira
provocado pela serpente. Aonde tu estás, você tem ideia que muitas das vezes é onde o pecado nos leva? Você tem ideia aonde a escolha de Adão nos levou? Aonde tu estás? Você percebe aqui que Deus está chamando ele e ele está se escondendo. Você está percebendo aqui que Deus está chamando ele e mesmo assim ele está se escondendo? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Aqui é Deus querendo mostrar para Adão o lugar aonde ele se meteu depois que ele pecou. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que muitas das vezes parecem ser perfeitos, mas a Bíblia diz também que muitas das vezes esse caminho é o caminho de morte. Para encerrar aqui, eu estava vendo, já falando de tecnologia, estava vendo ontem. Olha só os mistérios de Deus no YouTube. Não sei qual cidade que foi. Os irmãos fazendo um culto no ar livre. E de repente, pastor Marco, aparece uma moça e a pregadora falando: aceita Jesus, que hoje talvez é o seu último dia. Aceita Jesus, que Jesus tem um plano na sua vida. Aceita Jesus, que você tem um plano, que Deus tem um plano na sua vida, de você ser uma missionária. E quando aquela mulher pregando fez um apelo para aquela moça, junto com a mãe dela abraçado, ela falou assim: eu não quero Jesus, eu quero curtir. E o mesmo vídeo mostrou, depois de umas 4 horas, aquela jovem aparece morta com um tiro na cabeça, na frente da casa da mãe dela. Ela não quis aceitar Jesus como seu Salvador. Ela quis curtir, para depois seguir a Jesus. Mas a morte pegou ela primeiro. Deus avisou ela. Deus tinha avisado naquele culto de ar livre que era a última chance dela, que Deus tinha um plano na vida dela, e ela não creu na palavra da profeta do Senhor. O pecado gera morte. O pecado é cruel. Quantos filhos nesse final de semana vão chegar mortos num caixão na sua casa? Quantos filhos você vai ver nos noticiários, coisa ruim, que morreram de tiro, que morreram de facada, que morreram de overdose, que morreram disso, que morreram daquilo? Parece que a televisão hoje, parece que ela ganha as notícias com coisa ruim. Por quê? Porque o pecado pegou toda a humanidade e muitos estão desapercebidos. Então louva a Deus por você estar na presença de Deus nessa noite. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Tem muito crente que ora muito, mas não vigia. Nós temos que vigiar, para que nós não viemos cair em tentação. Firme com o Senhor, na presença do Senhor. Busca o Senhor na sua casa. Busca Ele de todo o seu coração, porque Jesus está voltando. O pecado está alastrado em todo o planeta Terra, e eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus.